Senhor é um ato contínuo na história. Muda-se apenas os personagens, mas a rebeldia continua a mesma. É só olharmos hoje para a nossa própria nação. O que tem intensificado com respeito a críticas diretas contra os princípios e valores cristãos. Há tempos, eu já falei isso em outra oportunidade, alguém chegou a dizer o seguinte, que se instalar no Brasil a teocracia, ele seria capaz de pegar em armas. Agora, recentemente, um homem que mora na Suíça, bonito, né, morar na Suíça e querer quebrar o Brasil, morando na Suíça, ele disse que os países deveriam boicotar a economia brasileira e não comprar nada, porque se comprar, o Talibã cristão tomará conta do Brasil. Ele está chamando os cristãos de terroristas, e ele prefere ver a nação, juntamente com todos os seus componentes, quebrados, enquanto ele está fora, lógico, aí é muito mais fácil, quebrado, para que Deus não governe sobre a nação. Isso não é incomum, não deveria nos assustar, nós que conhecemos a palavra de Deus. Isso não pode causar assombros, porque, como disse Jesus, orando por nós, ele disse ao Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque aquilo que eles aprenderam de mim, eles foram então odiados pelo mundo, eles são odiados pelo mundo. Um grande pregador, ele diz o seguinte, não seria surpresa nós sairmos na rua e de repente recebemos um tiro na cabeça, justamente por sermos cristãos, porque nós estamos no território onde diz o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro jaz no maligno, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje da nossa aula é uma palavra assustadoramente confortadora. Uma palavra assustadoramente confortadora. O Salmo 2, ele não tem aqui na sua descrição a sua autoria. Mas se nós olharmos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, nós entenderemos então que esse salmo é de autoria de Davi. Lá está escrito, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí ele cita então os versículos 1 e 2 do Salmo 2. Então aqui está relatando algo de Davi, relacionado ao reinado de Davi, e Davi aqui, ele é o tipo do Messias. Deus sempre esclareceu, Deus sempre mostrou, Deus sempre apontou, de maneira ainda que imperfeita, aquilo que viria como perfeito. E Davi, com seu reinado, aponta para o reinado do Messias. Algumas coisas que vão nos mostrar a similitude entre Davi e Jesus. Por exemplo, você tem a própria escolha, a unção de Davi está em 1 Samuel, capítulo 16, e lá vai dizer que depois de passar todos, então passa Davi, e o Senhor diz, é este. E ao ungir, o Espírito Santo é colocado sobre ele, porque ele é o escolhido de Deus. E aqui também, no Salmo 2, no versículo 7, ele vai dizer, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E se você olhar a aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel 7, ele começa no primeiro versículo, ele quer construir o templo, e Deus fala para ele, não, você não vai construir o templo, você vai preparar tudo, mas eu te darei um descendente, que ele então construirá o templo, e ele vai dizer assim, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mas esse texto aqui, de versículo 7 do Salmo 2, ele é citado em Atos 13, 33, para apontar que Jesus Cristo é aquele por quem o próprio Davi escreveu e compôs como inspiração de Deus, dizendo que a quem, principalmente em Hebreus 1, 5,
A quem disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, a não ser a Jesus. Então esse salmo, ele aponta um reinado de Davi como algo menor, como algo tipo daquilo que viria maior e perfeito. A maneira como o reinado de Davi é sustentado na sua dinastia, ninguém pode tirar esse reinado. O reinado do Messias é universal e é eterno. E se você observar, aqueles que se levantavam contra Davi constantemente, se tem um homem que sofreu muito por ser um líder segundo o coração de Deus, foi Davi. E a grande questão não é por causa de Davi, mas é por causa do Deus que Davi servia. Hoje também não é diferente, não foi diferente no tempo de Jesus como homem, e hoje não é diferente. O problema não é a igreja, o problema não são os crentes, o problema é Jesus Cristo. O problema é Jesus Cristo, porque o mundo não quer isto. Vamos para o nosso texto, então, para a gente trabalhar um pouquinho aqui, dado ao nosso tempo. Os versículos 1 a 3, nós vamos destacar algumas coisas importantes aqui, que eu quero que você entenda comigo. A grande questão aqui, que inicia com uma pergunta: por quê? Por quê? A questão do porquê não dá para entender a revolta dessas autoridades e das nações contra o governo de Deus, contra a teocracia. A grande questão aqui é inconcebível alguém que vai dizer, não, eu sou o chefe aqui, mas eu sustento todo mundo, ou deixar que você se vire lá. O Senhor é aquele que é o Senhor, mas Ele é o Senhor provedor, protetor, sustentador. Ele conduz o seu povo, Ele conduz as nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque recebe inúmeras bênçãos. Inúmeras bênçãos. Então a questão é, por quê? Não dá para entender isto. E aí ele vai dizer, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Olha só o versículo primeiro aí, o imaginam é o mesmo verbo usado no Salmo 1 para meditam. Esta rebeldia dos reis contra o Senhor é algo que começa a ser gerado e trabalhado no coração. O coração começa a levantar aqueles probleminhas, aquelas coisinhas. Não dá para tolerar esse Deus. Esse Deus, ele é muito perfeito para nós. O problema é ser a perfeição de Deus, né? Esse Deus é perfeito demais para nós. Nós queremos a nossa própria vida. Nós queremos do nosso jeito. E aí eles começam então a meditar, a imaginar vãmente contra o Senhor. E aí então se estende agora, os reis da terra agora marcam uma reunião de planejamento. Qual o planejamento? O planejamento é, o que nós vamos fazer para a gente destronar o Senhor e destronar o seu ungido? E por fim, veja bem, começa no coração, agora tem uma reunião de planejamento, e por fim, você tem uma manifestação pública com gritos de ordem. Rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas. E aí eu vejo, eu idealizo aqui e visualizo aqui, um grande grupo, alguns com o rosto coberto, para não serem, bem normal isso, gritando, fora o Senhor, fora Jesus, fora Davi. Nós não queremos o Senhor como o Senhor nosso. Agora reúne-se aquele grupo, e aquele grupo se levanta contra o Senhor, e aquele grupo não só está mal satisfeito, mas aquele grupo agora toma a iniciativa, ele vai às ruas, ele faz o seu movimento, e ele grita, saiamos da presença desse Deus, rompamos os seus laços, não queremos ser servos desse Deus. Vamos lembrar o que diz João 1, 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E é muito interessante a gente observar, porque isso tem uma ligação direta com o Senhor Jesus.
Aconteceu também no tempo de Davi. E Davi é o tipo, o simples, aquele que veio pequenininho para apontar que assim viria o perfeito. Se você olhar, então, eu peço que abra comigo agora no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. João e Pedro são libertos da prisão, depois aí de serem proibidos de pregar a palavra do Senhor. E de repente agora eles se acham na igreja. Capítulo 4, versículo 23, começa aí. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram tudo, e agora começa uma poderosa reunião de oração. Poderosa reunião de oração. E nesta oração, eles vão interpretando os dois versículos do Salmo primeiro, os dois versículos do Salmo primeiro. Então eles vão comparar, se você observar aqui, olha só, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só agora o versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo santo, Jesus, ao qual ungiste. Aí ele compara os reis e os príncipes do versículo do Salmo 2, ele compara a Herodes e Pôncio Pilatos. E o restante, gentios e povos do Salmo 2, ele então a gentios e gente de Israel. Ele está justamente trazendo para a interpretação que essas autoridades se levantaram realmente agora de uma maneira consumada contra o servo ungido, não mais o tipo Davi, mas agora o perfeito já manifestado, Jesus Cristo. E sabe o que me chama mais atenção em tudo isto? O que me chama mais atenção em tudo isto, que esse grito de rompamos os seus laços e tiremos de nós as suas algemas, ele foi representado dentro de uma visão muito parecida com aquilo que vivenciamos hoje. Lembra que eu falei no início? A rebelião contra o Senhor é um ato contínuo, apenas na história, apenas mudam-se as personagens. Ou os personagens. A grande questão aqui é, o diabo continua o mesmo, agindo na história. E ele tem pessoas, grupos e grupos. Preste atenção e veja a semelhança. Pilatos chega e diz, esse homem não tem pecado. Não tem como condená-lo. Este aqui é assaltante, é um grande problema, matou gente, e este tem que estar preso. Eu tenho que soltar um dos dois. Qual? A palavra de ordem era, solte Barrabás, crucifica Jesus. O mundo se levanta contra não aquela pessoa, homem, Jesus, até ali poderia ser, mas por trás tem a batalha espiritual, a luta espiritual, a guerra espiritual, de que é contra Deus que estão lutando. A palavra de ordem é, solte Barrabás, o criminoso, e crucifica a Jesus. Crucifica a Jesus. Este é o estado do mundo, este é o problema do mundo. É aí que está a grande dificuldade enfrentada por muitos crentes que hoje preferem estar ao lado dos ímpios do que estar com o Senhor Jesus. A vida com Deus requer uma posição, e esta posição levantará contra você, meu amado irmão, minha amada irmã, que serve a Jesus. Você também que está em casa e que serve a Jesus, você que está nos assistindo, mesmo sem estar em casa, olha, o que vai acontecer com a sua vida, com a vida de vocês e com a minha vida, à medida que nos aproximamos do Senhor Jesus, é levantar contra nós inimigos. Eles não vão gostar da nossa presença, do nosso papo,
do nosso assunto e das nossas ações. Porque eles não suportam o Senhor Jesus. Eles não suportam o Senhor Jesus. Eu gosto muito de citar esse texto, João 15, 18, quando Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso é meio assustador, e é isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Hoje no Brasil, quando você fala sobre a família, você é pisoteado emocionalmente. Quando você fala de uma conduta moral, você é pisoteado. Quando você fala que a melhor maneira de você não contrair uma enfermidade não é usando determinados produtos, e sim sendo fiel no seu casamento, isto parece que parece um espinho adentrando a carne deste mundo. Este mundo começa a fazer chacota, este mundo quer realmente destruir os princípios cristãos. Este mundo é tão bestial, que choram ao ver um animal morto na queimada da Amazônia, e é realmente triste, mas defendem um aborto de uma criança no ventre de uma mãe. É incoerente, é bestial, porque este mundo jaz no maligno. E isto é assustador, porque isto está intensificando e vai intensificar, e eu vou tratar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo que você olha e assusta diante da posição desse mundo, que é incompreensível, inconcebível, é como você dizer assim: aqui tem algo bom, excelente, mas eu não quero por causa daquele que me dá. Eu prefiro o lixo daqui, porque não tem contato com aquele que me dá o melhor. Mas começa a palavra confortadora, e por isso essa palavra ela é assustadoramente confortadora. Versículos 4 e 5. Os ímpios são aqueles que se levantam, até o versículo 3, para a rebeldia contra o Senhor. Versículos 4 e 5 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O domínio soberano de Deus sobre até a rebeldia dos ímpios. O Senhor agora menospreza essas autoridades, menospreza este mundo, menospreza aqueles que se levantam contra ele, porque eles esquecem que eles são apenas criaturas e que estão nas mãos do Todo-Poderoso. E dentro deste plano redentivo, quando as pessoas se levantam contra Deus, pensam que estão se apoderando da história, enquanto estão apenas fazer cumprir os desígnios de Deus. E se você observar, voltando lá em Atos capítulo 4, se você observar aqui neste capítulo 4, você entenderá que depois então que ele compara Herodes e Pilatos aos reis e príncipes, gentios e gente de Israel, a gentios e gentes todas, agora ele fala no versículo 28, eles então estão fazendo algo contra o santo ungido, foi separado por Deus, mas o versículo 28 diz: para fazerem tudo, preste atenção, tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pilatos, gentios, povo de Israel, se levantam contra Jesus, e eles estão contra Jesus, é maldade, é crueldade, é impiedade, mas Deus usa esta impiedade, esta maldade, esta crueldade, para fazer cumprir o seu desígnio, o seu propósito. Jesus tinha que morrer,
e tinha que morrer daquela forma. Por isso, enquanto na sua natureza pecaminosa e rebelde, que se levantam agora Herodes, Pilatos, gentios e gente de Israel, para matarem Jesus, eles não fazendo nada mais do que cumprir aquilo que o próprio Senhor ordenou que fosse cumprido. O Senhor tem o controle soberano da história. O Senhor tem o controle soberano no plano redentivo. O Senhor determinou, o Senhor falou e acontecerá. E Deus se utiliza disso sem se macular. Não precisou Deus falar e colocar a maldade no coração de Herodes, a maldade no coração de Pilatos, a maldade no coração dos gentios, a maldade no coração do povo de Israel. Já estava lá. Já estava lá. E aí eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa muito, muito, muito importante. Será que esta maldade que tem se levantado no mundo inteiro de maneira intensa contra Jesus, contra os princípios cristãos, está fora do controle de Deus? Não. Deus está fazendo acontecer e cumprir o seu propósito. Daqui a pouquinho está levantando a besta, a do mar, a da terra. Daqui a pouquinho vai começando a surgir, quem sabe, a grande tribulação. E depois da grande tribulação, a volta de Jesus. Mas para que a volta de Jesus aconteça, isso precisa acontecer, porque está nas Escrituras. Nós não precisamos ficar assustados com o que está acontecendo. A Bíblia está se cumprindo, temos que glorificar o Senhor. A nossa oração deve ser a mesma daqueles santos servos do Senhor, lá de Atos 4, a partir do versículo 23. E quando chega então no versículo 29 e no finalzinho, não sei se vai até o 30, não olhei aqui agora, mas vai dizer assim, o que nós queremos não é livramento da prisão, não é livramento dos açoites, não é livramento de Herodes, não é livramento de Pilatos, não é livramento dos gentios e nem do povo de Israel. O que nós queremos é intrepidez para pregar a palavra. O que nós queremos é uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja que ame a Jesus, uma igreja que cumpra o mandamento, amando a Deus sobre todas as coisas e consequentemente o próximo como a si mesmo. Então, quando você olha o Senhor agindo, Ele agirá, está agindo soberanamente para fazer cumprir o seu propósito. E no final, olha só o que diz, Ele vai dizer o seguinte, o Senhor zomba deles na sua ira, a seu tempo. Não chegou o tempo ainda. Não é porque Deus esqueceu, não é porque Deus ficou um pouco assustado, não é porque Deus ficou cansado, não é porque Deus está estudando uma nova estratégia, mas é porque tem um tempo de Deus. Assim como teve um tempo para que o povo fosse para o Egito, teve um tempo para que o povo ficasse escravo no Egito, teve um tempo para a libertação do povo do Egito, teve um tempo para passar com o povo pelo deserto, teve um tempo para o nascimento de Jesus, teve um tempo para a morte de Jesus, teve um tempo para a ressurreição de Jesus, teve um tempo para a ascensão de Jesus, teve um tempo para a sua conversão, para a minha conversão. Haverá também, e há também um tempo especificado do retorno. Não compete a mim ficar aqui fazendo contas, 3 mais 5, 7 semanas, não compete. Jesus falou, isso é proibido a vocês, nem para mim é para falar para vocês. Não compete aquilo que Deus reservou para a sua completa autoridade. A vocês cabe pregar o Evangelho. Então, dentro disso, o Senhor fará a seu tempo, quando chegar o tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Olha, em Apocalipse, não estou me lembrado agora o endereço aqui, mas em Apocalipse, eu creio que é o capítulo 7, se eu não estou equivocado, ou 6, finalzinho do 6, vai dizer que no juízo final, as pessoas olharão para os montes e dirão, caiam sobre nós, porque nós não conseguimos olhar e ver a ira do cordeiro. Imaginou um cordeiro irado?
Nós não conseguimos olhar para a face do Santo de Deus e nem para a ira do Cordeiro. Nós não suportamos. E será confundido este povo. Hoje se levantam, hoje pulam sobre a igreja, hoje falam mal da igreja, difamam a igreja, tentam tirar a sua fé, mas na verdade isto tudo terá um fim. Porque o Senhor agirá e os confundirá. Versículo 6 é o ápice do Salmo. Ele começa, vai em ordem crescente, chega até o versículo 6, o ápice, e aí ele retorna ao início do Salmo. Olha só o que ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Inicialmente, o meu rei, quem? Davi. 1 Samuel 16, 12 e 13. Você não, deve ser, não, esse não. Tem mais? Tem Davi. Aí chega o menininho ruivo, o Senhor diz, é esse. Onde o Espírito Santo entra no seu coração. E ele então é o rei constituído por Deus, não querido pela nação israelita. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sião era o local onde estava o templo construído de Jerusalém, simbolizando Davi, o Senhor Jesus, e Sião, simbolizando então todo o povo de Deus. A grande questão aqui é o contraste. Prestem bem atenção, você tem aqui no versículo 6 uma conjunção adversativa. Ele vem dizendo o seguinte: eles maquinam no coração, fazem uma reunião, saem proclamando e gritando a rebeldia. Eu, porém, constituí o meu rei. Ninguém pode tocar no meu rei. Ninguém pode tirar o meu rei. Ninguém pode tirar o meu propósito. É esta a mensagem principal. Ele constituiu o rei, este rei está no Monte Sião. A promessa de Deus nunca pode ser ultrapassada ou deixada ou esquecida. O que ele prometeu, ele cumprirá. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Eles mataram Jesus, mas Deus, o Pai, o ressuscitou. Ele agora em glória. E ele conforta os discípulos dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas virá sobre vós o Espírito Santo. E aí isso traz a nós um fortalecimento espiritual. Agora, preste bem atenção comigo. Tenho visto muitas pessoas correndo atrás daquelas igrejas que trabalham o místico. No entanto, em João, capítulo 14, quando Jesus está confortando os discípulos devido à sua ausência e à sua subida ao Pai, ele diz que o Pai, então, ele e o Pai enviariam o Espírito Santo. Ele vai dizer que o Espírito Santo vos ensinará, versículo 26, e vos fará lembrar. Isso dá uma responsabilidade a você e a mim de estudar a Bíblia. O Espírito Santo só fará o sobrenatural quando por alguma razão você estiver numa situação e aí então ele fará. Do contrário, ele fará lembrar aquilo que você já leu, aquilo que você já estudou. E aí não precisa se preocupar. Se alguém confrontá-lo, não tenha medo. Porque o Espírito Santo fará lembrar de um texto que você leu ontem, que você leu anteontem, que você leu o outro dia, que alguém pregou, e você vai lembrar, inclusive, onde está escrito. Porque o Espírito Santo falará ao seu coração, e você então lembrará desse texto. Eu constituí, eu levantei, eu coloquei agora como autoridade máxima. Versículos 7 a 9, o nosso tempo já acabou o nosso tempo, né? Nosso tempo já acabou. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui então. A autoridade soberana e o seu domínio abrangente
ou o domínio abrangente do Messias. 7 e 9. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso no oleiro, ou do oleiro. Aí a ideia é aquele oleiro que faz os seus vasos e alguns saem com defeito. Então ele vai, quebra aquele vaso e joga fora, porque ele não tem serventia. Ele não tem serventia. Bom, vamos lá então. A questão aqui é pactual. A questão aqui não é você sair declarando Cariacica é do Senhor Jesus e isso ter poder sobre Cariacica. Aqui, na verdade, é aquele rei que eu constituí, tipificado em Davi, cujo governo não pôde ser destruído, ele é agora aperfeiçoado e apontado à perfeição em Jesus Cristo, o ungido, e esse Jesus Cristo tem autoridade que ninguém pode tocar no seu reinado. Ele vai ser levado, o seu reino será levado a todas as nações. Olha só o que ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O que isso quer dizer? Lembra lá? Não compete a nós saber tempos ou épocas que Deus, o Pai, separou para a sua autoridade exclusiva. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A grande questão aqui é o reino sendo levado até os confins da terra, e isto através do povo de Deus, o povo eleito, o povo salvo, o povo que vive aqui, mas não quer ficar aqui. Nós não somos desta terra. Não fique plantando o seu fundamento, do seu gozo, do seu contentamento, da sua alegria, das suas realizações aqui neste mundo. Aquilo que Deus lhe dá de finanças é para você investir no reino, porque nós não somos daqui, nós somos do céu, somos cidadãos do céu. Aqui nós precisamos levar este evangelho para que este reino de Deus seja espalhado até as extremidades da terra. E este governo, versículo 9, com vara de ferro, não significa apenas uma questão de alguém muito ranzinza, mas alguém que, primeiro, vara, a ideia pastoral. A vara servia então para conduzir as ovelhas, servia também para proteger as ovelhas dos inimigos, dos ladrões, das feras. Então a vara aqui é o cuidado para com a igreja do Senhor, na proteção da investida dos ímpios que têm se levantado contra o Senhor. Por que de ferro? Porque ela não quebra, ela não tem fim, ela é firme. Ela é firme. Então ela tem o cuidado pastoral firme, com durabilidade eterna, com respeito à salvação, proteção, mas ela também tem um juízo contrário àqueles que se levantam contra a igreja. O que leva a pessoa a ser fiel até o final, essa proteção de Deus. O Satanás só pode tocar naquilo que Deus permite. Ele é limitado, ele já está julgado, ele já está sentenciado, só falta a aplicação da pena. É por isso que ele está furioso, é por isso que ele fala contra, é por isso que ele destrói, ele desconstrói. Você já imaginou uma coisa? Se Deus não tiver misericórdia do Brasil, a que ponto nós chegaremos em que a desordem tomará conta? Em que cada um será e fará aquilo que acha melhor. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que Ele use a sua igreja e governe o Brasil com essa vara de ferro. E que aqueles que se levantam contra os princípios do Senhor sejam corrigidos por esta vara de ferro, juízo já aplicado. E aí então aponta, no final, Ele quebrará esses vasos inúteis. Vasos inúteis. Para encerrar, 10 e 12.
um chamado ao arrependimento. Ainda há esperança. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Veja bem, Deus está falando na boca de Davi, e Davi não tem, eu creio, ele não tinha noção do que ele estava falando. Ele pensava algo ali do seu dia, porque a sua revelação ainda era limitada. Mas hoje, com o Novo Testamento, nós então entendemos que era muito mais, muito além do que Davi estava falando, do seu reinado, do seu povo. E agora ele está falando de algo que vai para frente, vai para a eternidade. Então ele para aqui e diz, agora, depois eu falar para vocês que vocês são totalmente ímpios, rebeldes, e que têm se levantado contra o Senhor, com gritos de guerra, agora então o Senhor zomba de vocês, Ele tem controle sobre vocês, Ele instituiu um reino que não se abalará, este reino será espalhado pela face da terra, e o povo de Deus é protegido, e correção para esse povo, mas vem juízo contra os inimigos do Senhor. Ele agora diz, ainda há tempo, ó reis, ainda há tempo. Veja bem, irmão, a grandeza dessa afirmação aqui. Sabe o que é que isso me encanta? Isso me encanta porque ele acabou de dizer que são os reis que conspiram contra o Senhor. Não importa o que tenham feito até agora, mas quando há arrependimento, significa salvação, porque é pela graça, não é pela capacidade, não é porque pecou menos, mas é pelo arrependimento. Agora, pois, ó reis, primeiro, sejam prudentes, aceitem a advertência, juízes. Aceitem a advertência, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Veja bem, é um serviço contente, é isso que nós experimentamos. Eu não estou aqui, meus amados irmãos, porque tenho medo do inferno. Eu estou aqui porque a presença de Deus é gloriosa, porque a presença de Deus é amabilíssima, porque a presença de Deus é deliciosa. Essa reconciliação, ela é algo extraordinário para a vida de alguém que estava morto, separado e condenado, agora é colocado de volta. Sabe quando você ama tanto a comunhão com alguém que você gosta e que você tem um relacionamento amoroso, no sentido fraternal? E aí você convida aquela família para a sua casa e pede lá um lanche qualquer. A questão não é o que você está comendo ali. A alegria não está na alimentação, a alegria está naquele bate-papo gostoso com o irmão. Isso é prazeroso. Conosco também é assim. O que ele está dizendo é isto: olha, vocês precisam ser prudentes, precisam se deixar advertir, e vocês precisam alegrar com temor no Senhor, e servir com temor, e alegrar-se com tremor. A alegria, o gozo de estar na presença de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li isso no livro de Dr. Michael Lloyd Jones sobre pregação em Atos e Atos dos Apóstolos, e ele falou uma coisa que é real, é verdadeira e é bíblica. Ele disse assim: se a pessoa se diz crente, mas prefere a companhia dos ímpios, eu estou parafraseando, a companhia dos ímpios, a estar junto com os irmãos em culto de adoração a Deus, ele tem que repensar a sua fé cristã. É a alegria de estar no Senhor, e não é por causa do irmão. O irmão me frustra, eu frustro o irmão, não é assim?
Quantas vezes eu falo coisa que machuca alguém e a pessoa nem fala, depois que perdoou já e passou, não levou em consideração, ou alguém fala alguma coisa, alguém faz alguma coisa, não está num dia lá, está mais um pouco agitado, meio nervoso, e aí acaba pecando em alguma coisa, e a gente vai vivenciando, não é por causa da pessoa, mas é por causa do amor de Deus que está em nós e está nela. Alegrai com tremor na presença de Deus. O chamado a esses reis covardes, a esses reis ímpios e rebeldes. E aí ele vai dizer uma palavra, beijai o filho aí. O significado de beijar o filho aí é prestar homenagem com sinceridade, é você reconhecer Jesus e se curvar diante de Jesus com sinceridade. Este realmente é o Messias, e o seu reinado é sempre, incomparavelmente superior aos demais. E aí ele vai dizer, faça isso, porque dentro em pouco, lembra do tempo? A seu tempo, dentro em pouco, o que acontecerá? Se lhe inflamará a ira. Sabe, eu olho para a nossa congregação, e a gente olha para irmãos que passaram aqui, que comungaram com a gente da deliciosa presença de Deus e que hoje estão afundados no pecado. Ontem conversava com o reverendo Wilson Machado e conversávamos sobre a questão dessa pandemia e ele disse, muitos não retornarão, mas isso dói no meu coração, e é verdade. Não é porque eu estou dizendo que eles são ruins, são piores, não, eu estou dizendo isso porque dói no coração. Saber de alguém que já experimentou a graça de Deus, já experimentou os envolvimentos das bênçãos de Deus, da comunhão, e que decididamente hoje foram para o lamaçal do pecado. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia e restaure esses corações, e que tenha misericórdia de nós, e que não permita de forma alguma que também nos desviemos. É por isso que eu amo aquela oração de Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque se o Senhor tirar a mão de sobre mim, eu faço pior do que eles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desses que foram, para que sejam trazidos de volta, porque o dia que essa ira se inflamar, ai daquele que abandonou o Senhor, daquele que se rebelou contra o Senhor, ai desses reis, ai desses príncipes, ai dos gentios, ai do povo de Israel, ai daquele que não se manteve na presença de Deus. Ai deles, a ira se inflamará e haverá um grande julgamento. Sabe, irmãos, isso me deixa com o coração muito doído, feliz por saber que Deus é soberano para julgar e que Ele, a sua justiça prevalecerá, mas ao mesmo tempo, meu amado irmão, possivelmente, esses que experimentaram da graça virarão para Jesus e falarão assim, mas Senhor, dá uma olhadinha, teve um tempo que eu fui da igreja, eu cantei, eu toquei, eu preguei, eu ia nas reuniões, me ajuntava com os irmãos, e aí receberão a triste, porém verdadeira palavra, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por outro lado, aquele que se arrepende, não importa o que tenha cometido até agora, mas que agora se volta com prudência, age com prudência, se deixa advertir com arrependimento, serve com temor, se alega com tremor e publicamente se ajoelha para beijar o Filho, sinceramente, ele é bem-aventurado, porque se refugiou no Senhor. Sabe, meu irmão, eu não sei como você está vivendo,
E às vezes eu me pego também nessa mesma condição de pecar tanto contra o Senhor. Uma coisa que eu aprendi ao ouvir as aulas dos nossos irmãos missionários no curso do Perspectivas, e eu não tinha pensado sobre isso ainda, é que nós temos apenas uma vida aqui, só uma chance aqui, só uma oportunidade aqui. Ela está passando. Eu fui surpreendido quando começa a surgir algumas coisas e o corpo da gente começa a virar um local onde os pássaros começam a deixar ali os seus bicos, né, de papagaios. Daqui a pouquinho você não tem mais a força que tinha antes. Por mais que você esforce, acho que de tanta força que você faz, a barriga cresce. Os cabelos ou caem ou ficam brancos. As rugas aparecem. Você perde aquela disposição de estar em todo lugar com todo mundo, dá vontade de ficar mais um pouco em casa, porque o tempo vai passando. Você não tem mais aquele vigor que você tem de fazer aqui, fazer ali, fazer lá, você não aguenta fazer tudo isso. Eu fico olhando quando eu comecei a trabalhar nessa igreja, e hoje eu olho, eu não aguento fazer mais 50% do que eu fazia no início. Com o pouco que eu faço, chego em casa cansado, porque o tempo vai passando. Aí você começa a olhar quantas oportunidades eu perdi, quando eu podia fazer tanta coisa, mas ainda há tempo, não importa se você faz muito ou pouco, mas agora é hora de você tomar uma decisão, de saber que você está confortadoramente seguro nesse Rei Supremo e Universal, apesar de Satanás, apesar da besta, apesar do falso profeta, apesar do anticristo, apesar dos agentes de Satanás, apesar das autoridades, apesar dos príncipes, dos reis, príncipes, dos povos inimigos do Senhor, não importa. Usando a frase da irmã Juliana, em tudo isso, nós somos mais que vencedores, quando ela cita, então, a palavra de Paulo, falando que em Jesus somos mais que vencedores. Bem-aventurados os que nele se refugiam, mas desgraçados aqueles que abandonam. Por isso precisamos intensificar a pregação, para que o Evangelho chegue aos confins da terra, porque só assim Cristo voltará, mas também continuar dizendo para os nossos que saíram, que estão fora, que abandonaram. Não cabe a nós convencê-los, nem convertê-los, mas cabe a nós sim dizer para eles: volte, agora, haja com prudência, aceite a advertência, sirva com temor, alegre-se no Senhor com tremor, curve-se diante do Rei do Universo. A vitória do Senhor Jesus. A vitória do Senhor Jesus. Eu não sei o que acontecerá com o Brasil, eu não sei se nós teremos um Brasil avivado no contexto espiritual, ou se esse avivamento se dará até mesmo numa opressão e uma perseguição, não sei. Mas a igreja do Senhor será sustentada, porque ela está em Jesus, o Rei Supremo, aquele que governa todas as coisas, dada pelo Pai, todos os reinos da terra. Eles só podem agir dentro do propósito de Deus. É hora de você que está aqui comigo, juntamente comigo, juntos, repensar a nossa vida, nos alegrar mais no Senhor. É hora também de você que está me assistindo agora. Talvez o Espírito Santo tenha colocado você agora para assistir essa escola dominical. E talvez você está longe do Senhor. Talvez você já trilhou o caminho do Senhor e agora você está distante do Senhor. Você voltou
para a vida que nega o Senhor Jesus. Hoje é o momento, ainda há tempo, agora é tempo. Retorne para Jesus. Mas e o pastor? Mas e o fulano? Mas e a ciclana? Não, é Jesus. E o amor me faz suportar e ajudar aquele que falhou, emitindo perdão, assim como nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Queremos render-te glórias, ó Deus, porque a tua igreja foi confortada nesta manhã em escola dominical, com o governo soberano do Senhor, apesar de todos os inimigos, apesar das ciladas, apesar da astúcia do inimigo e apesar da nossa fragilidade. O que nos garante não é a nossa postura, o que nos garante é o poder soberano do Senhor sobre todas as nações. O que nos garante é que o Senhor mesmo instituiu o Rei Supremo Jesus Cristo. Tu mesmo, ó Deus, nos fizeste vitorioso em Cristo Jesus. Graças te damos porque pelo teu Santo Espírito fazemos parte daqueles que se refugiam no Senhor. Então somos felizes. Tenha misericórdia de nós para que não venhamos a nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, e nem retrocedermos. E aqueles que porventura tenham feito isso, que a tua misericórdia os alcance, os traga de volta, porque nós os amamos. E cumpra neles e em nós o teu propósito, para a glória do Senhor. Abençoe o Brasil como nação. Abençoe a igreja no Brasil, para que ela seja encorajada a proclamar o Evangelho do Senhor. Que o Senhor seja louvado e bendito, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce, sublime, maravilhosa do Rei Supremo, ungido Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que governa todas as nações e que conduz tudo para o seu propósito, que a comunhão e as ternas consolações, a vivificação do Espírito Santo, que nos ensina, nos faz lembrar e nos convence do pecado, sejam conosco reunidos aqui, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.